Olá a todos, como é que estamos? Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 27 de janeiro de 2025, é uma segunda-feira, começou a semana. Dia nublado, talvez até possibilidades aí de chuvas, 23 graus agora na zona sul da capital paulista. Bom, o vídeo de ontem sobre a conquista de Marte, praticamente eu abordei ali os principais aspectos que eu pretendia trazer para vocês. Bom, no final do vídeo eu falava que a Grã-Bretanha é dona do Canadá, que isso veio do Império Britânico, né? Quer dizer que o governante do Canadá, o primeiro-ministro lá do Canadá, é um pau-mandado da rainha da Inglaterra, né? Da coroa britânica. Hoje é o rei, né? O filho da rainha, o rei Charles, né? Então ele pode mudar o primeiro-ministro do Canadá, que aquilo é território que pertence à coroa britânica. Então veja, quando o Trump diz que vai anexar o Canadá, ele está assumindo que os Estados Unidos vão à guerra com o Reino Unido, né? Porque eles não vão entregar de mão beijada. Mas a gente já percebeu que o Trump é um tipo que ele é um negociante nato, né? Então ele te oferece aí pagar R$ 5.000 aí no teu carro, né? Sabendo que ele vale 15 e que você vai vender por 10, né? Não é assim? Bom, então veja, essa questão que eu toquei neste assunto por questão de que nós vivemos ainda num mundo de dominadores e de colonizados, de colonizadores e de colônias, né? Ou seja, o mundo funciona ainda na base da exploração. Aliás, talvez, apesar de todos os avanços imensos que tivemos no mundo, ele ainda funciona de uma forma extremamente desigual, né? Então, digamos que a descolonização da África não se consumou, muito menos da América Latina, do chamado Sul Global, aquilo que se chamava antigamente de Terceiro Mundo, depois se chamou de Mundo Subdesenvolvido, e depois, até por uma expressão mais, digamos, menos desagradável, começou a se falar em países em desenvolvimento. Então, tem os subdesenvolvidos, os em desenvolvimento e os desenvolvidos. Aí se falou em terceiro mundo, que eram os subdesenvolvidos, o segundo mundo, que se referia à União Soviética, e o primeiro mundo, que era a Europa e Estados Unidos, né? E depois, assim, de um mundo que vivia num estado de colonialismo e de dependência, né, de metrópoles poderosas aí na Europa e nos Estados Unidos, caminhamos aí para um regime de globalização, né, que se ficou mais presente após a queda da União Soviética. E aí que se falou realmente em globalização, em fim da história, em neoliberalismo, em a história acabou, a história terminou, o liberalismo venceu, as democracias ocidentais dominaram o mundo e tal. Hoje se fala em neocolonização, né? Bom, do ponto de vista dos Estados Unidos, veja, eles existem como se tivessem no primeiro lugar de maneira absoluta e perene, né? E o resto do mundo seriam colônias, pelo menos pelas falas do Donald Trump, digamos, é algo bastante presente aí na narrativa norte-americana. Veja, o regime de globalização ele está em declínio agora, né? Ele já atingiu, digamos, o limite humano possível, né? A globalização agora ela está em declínio, né? Ela está declinando. Já se atingiu o limite aí do que se podia ser, em termos daquilo que se chamou de civilização ocidental, ou se fala em ocidente coletivo, né? Digamos que atingiu o limite do espaço terreno. Então, nós só poderemos crescer se for para fora da Terra. Crescer, eu digo crescer em termos de melhoria da espécie humana no planeta Terra, né? Ou seja, aqui nós não vamos mais crescer. Pelo contrário, aqui a tendência é destruir, né? Sim, então nós temos uma tendência para destruir tudo, para perpetrar guerras mundiais, e é isso que se quer evitar hoje, né? Então, qual que é a perspectiva da raça humana, da espécie humana? Destruir tudo através de uma terceira e fatídica guerra mundial e morrer no processo? Então, a ideia aí é que nós precisamos crescer
Bom, nós podemos crescer para baixo, para a Terra mesmo, né? Até um certo ponto, até um certo limite. Esse limite já está muito próximo. Bom, e aí se você não pode mais crescer aqui na Terra, você vai crescer lá para cima. Apesar que esse raciocínio de que a Terra é superpovoada, é superpopulosa, é completamente falso, né? Inclusive, você poderia colocar toda a população do mundo, de 8 bilhões de habitantes, de maneira confortável no estado de Minas Gerais, né? Com 50 metros quadrados para cada habitante, né? Que dá para você viver bem. Claro que isso é uma premissa matemática correta, mas ninguém vai querer ocupar a raça humana inteira dentro de Minas Gerais. Né? Mas, por exemplo, quando você viaja de avião, você vê que tem imensas áreas completamente vazias. Pode-se dizer que o ser humano ocupa 1% das terras do mundo, porque ele está circunscrito às grandes cidades. Então você tem imensas áreas que estão completamente despovoadas, que são desertos, são plantações, são vales, são área hidrográfica, florestas, tem imensas florestas, por exemplo, o Amazonas brasileiro, a demografia ali é muito baixa, né? Você também tem desertos imensos, né? Na Sibéria, na África, na América do Sul, no Canadá, no Ártico, no Círculo Polar Antártico e por aí vai, né? Então, mas essa mentalidade, digamos, darwinista quer fazer crer, né, que somente os mais fortes vencem, né, e que eles querem o domínio do planeta e que o planeta está superpovoado, daqui aquela ideia de que a inteligência artificial em algum momento ela vai se tornar tão inteligente que ela vai desejar limitar um pouquinho o tamanho da população humana, né? Bom, então nós temos a possibilidade, aí a sorte ou talvez o azar, né, de nos tornarmos então uma civilização intergaláctica, né, e crescer não aqui na Terra, mas para fora da Terra. Então isso aí seria o complemento do vídeo de ontem, né? Bom, os gregos disseram que Sofia significa sabedoria, não é? Bom, nós vamos nos organizar bem ou mal num sistema aí planetário, nós vivemos na crosta terrestre, né? Num sistema esférico do modelo cosmológico que nós adotamos, né? Veja, tudo isso se reflete e influencia nos nossos pensamentos, a nossa capacidade de memória, a nossa, digamos, a nossa alma. Vamos dizer assim que a gente se estruturou como um sistema social, a gente vive em sociedade, porque a vida existe na forma de uma sociedade, de uma economia, né, de uma tradição, de leis, de considerações históricas, né, étnicas, nacionais, através de comportamentos, né? O sistema social no qual vivemos é baseado em níveis sociais. E o espaço, veja, cada quilômetro quadrado de espaço se conquistou e se conquista contra a natureza. Sim, a cidade grande ainda é um projeto antinatural, né? Antinatureza, né? Ele é antisselvagem, né? Ele é justamente a civilização, ela se contrapõe ao modo de vida selvagem. Bom, agora a China está dizendo que a cidade ideal humana não pode ter mais de 2 milhões de pessoas. Então, eles começaram lá um projeto piloto de uma cidade piloto totalmente sustentável, totalmente limpa, reciclada, ordenada, altamente tecnológica e que está em harmonia com a natureza, e por aí vai. Bom, parece uma utopia, mas estão fazendo, né? E se funcionar, eles vão querer estender isso para todas as cidades chinesas. Quer dizer, esse é o futuro, né? Esses projetos espaciais, veja, para concluir o assunto, veja, projetos que podem durar 100, 120 anos, 150, 200 anos, veja, a elite entende bem isso daí, né? Eu já fiz vídeos aqui sobre a elite brasileira. Veja, a elite brasileira ela tem poucos séculos, 3, 4, até 4 séculos, né? Quando começou as capitanias hereditárias, né? Mas lá na Europa, também na Ásia, veja, existem famílias ancestrais que passam o bastão, vamos dizer assim, de geração a geração. Isso por milhares de anos. Não é brincadeira. O rei Charles, por exemplo, o filho da rainha Elizabeth, né, ele descende do conde Drácula, né, diretamente. O Vlad, o Empalador, né, que viveu lá na Romênia, lá na Idade Média, há mais de 1000 anos. Outros aí
estudiosos dizem que o Vlad, o Conde Drácula, descendia de Gengis Khan diretamente. Aliás, parece que 5% da humanidade veio de Gengis Khan. O Khan fertilizava as mulheres mais desejáveis em cada reino que ele conquistava, né? E bem, você sabe que ele conquistou aí mais reinos do que qualquer outro ser humano conhecido, né? Aliás, lembrem-se, os chineses se mesclaram com os mongóis lá atrás, né? A família sionista Rothschild, por trás do Banco Mundial, aí do BIS, que controla os bancos centrais, do Fed, que imprime o dólar, pois bem, eles se dizem judeus, mas são cazares, né, turco-mongóis convertidos ao judaísmo no século VIII. Bom, procure os vídeos aí do canal sobre esse tema. Veja, então é uma família que remonta ao século VIII, né? Bom, as pessoas podem pensar, né, poxa, realmente essas famílias dinásticas ancestrais, elas têm uma consciência do tempo diferente, né? Eles se veem de um modo permanente, né? E que justamente a sua arte de viver é a arte de prolongar a sua descendência, né? E transmitir aí o seu modo de ser e de agir no mundo, né? Então você poderia pensar aí, poxa, vale a pena investir aí num negócio que eu não vou viver para ver? Acontece que a elite não pensa assim, né? Ela pensa que ela vai viver para ver, né? Ela vai viver, seja através de uma tecnologia aí tecnocrática transhumana, né? Seja através de sua descendência, né? Bom, então o objetivo de conquistar o espaço não é uma bobagem, né? Não é uma utopia. Veja, eles já estão nisso há algumas décadas, né? A Rússia, a China, os Estados Unidos, né? Eles vão desenvolver essa corrida espacial, o seu programa espacial. Se isso vai ser benéfico à humanidade como um todo, bom, isso nós vamos ver, né? Então, encerro aqui nessa primeira parte aqui do nosso vídeo, onde eu fiz algumas considerações, algumas reflexões para, digamos, dar um encerramento provisório desse tema da conquista espacial, porque apenas entramos no tema, né, para trazer notícias aqui com relação ao assunto conforme ele for avançando e novos acontecimentos forem trazendo necessidade de análise aqui e de reflexões sobre essa questão, né? Não se sabe ainda como é que vai ser feito essa conquista de Marte. A gente tem muitos factoides aí, muitos memes, muitas narrativas e poucos fatos realmente científicos a respeito deste tema, né? Bom, veja só, um assunto aqui da política nacional. Eu vou fazer alguns comentários aqui de postagens que eu fiz lá no Facebook. Algumas trouxeram vários tipos de controvérsias, né? Veja, eu soube dessa por um amigo lá do Facebook, e é um retrato da política nacional, né? Que é uma política subserviente, subordinada aos interesses de um outro país aí do norte, né? De um poderoso país aí do norte. Veja, na primeira ida do ex-presidente Bolsonaro ao primeiro mandato lá do atual presidente Trump, isso foi em 2019, né? O Bolsonaro e seus ministros, bom, eles tratavam o Trump como se ele fosse assim, como se ele fosse uma estrela do rock, né? Como se ele fosse o Elvis Presley, né? Dançando a baiana em volta do Yankee, né? Aí o Trump ficou enojado com aquilo lá, né? E aí ele se dirigiu a Tereza Cristina, né? A pragmática ministra da Agricultura do Brasil, e disse: olha, você é a única que veio aqui defender os interesses do seu país, né? Então eu vou conversar primeiro com você, né? Porque os outros estavam defendendo os interesses dos Estados Unidos e não os do Brasil, né? Infelizmente, é preciso lembrar, né, que os nossos governantes deveriam ser mais pragmáticos, né? Veja, aí um outro experimento aqui, uma das experiências mais assustadoras na história da ciência. Veja, esse experimento que eu vou citar aqui chama Universo 25. E ele também vem ao encontro do que eu falei sobre os destinos da raça humana, da espécie humana, né? Será que a gente não tem mais como seguir evoluindo no planeta Terra? Então nós teremos que necessariamente sair da Terra em algum momento? Veja, então esse experimento ele é feito assim, veja, eles criaram lá uma colônia de ratos, né?
Os cientistas usaram essa experiência para tentar explicar as sociedades humanas, apesar que eu acho que isso é absurdo, porque nós não somos ratos, né? Nós não nos comportamos como ratos. Mas, enfim, eles têm essa mentalidade darwinista de que nós descendemos de um camaleão, de uma ostra, né? De um grilo, né? E que isso veio dar no ser humano, né? E que o macaco foi virando o ser humano, e o macaco continua existindo, né? Você não tem aí também o elo, né, perdido, né, porque está perdido, né, o elo perdido. Bom, então os cientistas tentam usar ratos para explicar as sociedades humanas. Esse experimento se chamou Universo 25. Veio de um cientista americano chamado John Calhoun. Ele realizou essas experiências lá na Noruega. Isso foi no ano por volta de 1960. Né? Daí ele criou um mundo lá em que centenas de ratos viveriam na colônia. Né? Então ele fez lá o paraíso dos ratos, né? Então assim, naquele espaço, os ratos tinham abundância de comida e água e um bom espaço para eles conviverem. Ele começou com 4 casais de ratos que logo começaram a se reproduzir. Você sabe, a primeira coisa que o rato faz quando ele se dá conta de que ele é um rato é se reproduzir. Bom, então a população de ratos cresceu rapidamente. No entanto, após mais ou menos um ano, a reprodução começou a diminuir muito, né? Bom, aí já tinha mais ou menos uns 600 roedores lá na colônia, né? E aí formou-se uma espécie de uma hierarquia entre eles. Parece que você tinha alguns ratos alfas e também você tinha alguns ratos que, digamos, eram miseráveis, né? E aí os ratos alfa começaram a atacar, né, outros grupos de ratos, né? Resultando aí que vários ratos que não eram os alfas começaram a ficar assim, psicologicamente eles ficaram desanimados, vamos dizer assim. Bom, e as fêmeas? As fêmeas começaram a se proteger, né, e começaram a ficar mais agressivas, né? Logo, as fêmeas ficaram muito agressivas, né? Começaram a se isolar e já não queriam se reproduzir como antes. Houve mesmo uma baixa taxa de natalidade e, ao mesmo tempo, os roedores mais jovens aumentou a mortalidade, né? Logo surgiu lá os ratos bonitões, né? São os roedores machos, eles não são necessariamente os alfas, né? Mas eles são bonitões. Bom, esses bonitões, eles se recusam a acasalar com as fêmeas, né? Eles mantêm o seu espaço. Bom, para eles tudo se resumia em comer e dormir, né? Então você tinha lá dentro da colônia, veja, um momento que você tem machos bonitos e fêmeas isoladas, né? E que constituem a maioria da colônia. Né? Com o passar do tempo, a mortalidade juvenil, infantil, vamos dizer, atingiu 100% e a reprodução chegou a zero. Então, os ratos estavam ameaçados de extinção. Bom, e começou a se observar o fenômeno do homossexualismo ratal, né? Homossexualidade na colônia dos ratos. Ao mesmo tempo, começou o canibalismo, apesar de haver comida abundante, né? Mas eles se cansavam da comida começavam a comer uns aos outros. Bom, 2 anos após o início desse experimento, nasceu o último bebê rato. E daí, em 1973, o cientista que observou, que fez esse experimento, ele fez novamente a experiência. Veja, na verdade, assim, ele fez a experiência 25 vezes, a experiência da colônia de ratos. O resultado foi sempre o mesmo. Então, esse trabalho científico do Calhoun tem sido utilizado como um modelo para interpretar o colapso social. Bom, e essa pesquisa aí serve também como uma referência para o estudo da sociologia urbana, né? Porque é justamente na cidade, no centro urbano, nas cidades superpovoadas, que os problemas mais graves da nossa espécie ocorrem, né? Bom, pessoal, muita gente agora está falando aí sobre essa questão dos imigrantes, né? Que os americanos estão enviando aviões militares, por exemplo, como foram enviados para o Brasil, né? Então até eu disse assim, se a China e a Venezuela enviassem um avião cheio de brasileiros algemados e acorrentados como animais, William Bonner, lá do Jornal Nacional, ele ia ficar assim, imagine se fosse a China, né? Ele ia ficar com a cara do Conde Drácula, né? O Demetrio Magnoli bradaria pelo rompimento de relações diplomáticas com a China. O MBL protestaria diante da embaixada da Venezuela.
o PL lançaria o impeachment do Lula e por aí vai, né? Mas como é os Estados Unidos, né, eles estão elogiando, né? Inclusive você vê aí brasileiros execrando, né? E condenando quem já está condenado, né? Quer dizer, jogando lenha na fogueira, né? Bom, o fato é que o Donald Trump ele mandou algemar e acorrentar os pés, né, dos brasileiros, a fim de que viajassem e descessem assim do avião, né? Bom, o Lula deu ordem aí para que os homens de Trump soltassem os brasileiros e enviou um avião da FAB para buscá-los em Manaus. Enquanto isso, a neodireita brasileira babava o Trump e execrava os presos, né, que são brasileiros. Bom, olha só, pode ser que o objetivo aí do Trump seja adquirir poderes de vida e morte, né, sobre qualquer um, né, sobretudo dentro dos Estados Unidos. Adquirir poderes incontestáveis, vamos dizer assim, plenipotenciários, ditatoriais, a ponto de que será um crime de lesa pátria você contestar suas ações executivas e seus decretos. Exatamente como ocorre em regimes totalitários, né? Bom, isso pode ser um perigo para os Estados Unidos, né? Pode haver mesmo uma inversão ideológica e uma mudança radical de direção do ordenamento jurídico que criou os Estados Unidos. Bom, se a coisa chegar neste ponto, a democracia vai morrer nos Estados Unidos, né? E um neonazismo vai ressurgir com força. Contudo, eu particularmente eu não acredito que isso vai ocorrer, porque o Trump é, antes de tudo, um bilionário, um negociador, um tipo que joga duro para negociar. Né? Ele é um indivíduo disposto a negociar. Né? E olha só, pessoal, falando um pouco sobre essa questão aí do Petros, né? Do Petros, do presidente da Colômbia, né? Então veja só, isso aí é de importância geopolítica muito intensa aqui para a América Latina, né? O Donald Trump praticamente surtou, né? Após o presidente da Colômbia, o Petro, proibir o pouso do avião militar com imigrantes colombianos. Né? O Laranjão mandou taxar 25% todos os produtos vindos da Colômbia, né? Que não deixa de ser uma colônia, né, dos Estados Unidos. Bom, quem é que paga os 25% a mais se ele for taxar? Eu duvido que ele vai taxar a cocaína que vai da Colômbia, né? Isso ele não vai conseguir fazer. Veja, quem vai pagar a mais os produtos importados da Colômbia, nos Estados Unidos, é o estadunidense. Isso vai fazer a América great again, não é verdade? Você pagar mais caro. Será que vai funcionar? Bom, e o governo dos Estados Unidos acaba de comunicar que a Colômbia recuou. A Colômbia recuou, lê-se na grande mídia, e concordou em aceitar a devolução, né, dos colombianos condenados como imigrantes ilegais em voos militares. E a administração Trump disse que vai suspender então as tarifas e as sanções contra a Colômbia. Será que isso é verdade? Olha, parece que a verdade é o seguinte: os deportados não irão mais em aviões militares, né? Não haverá sanções para a Colômbia. Veja, líderes políticos de todo o mundo apoiaram Petro, o presidente da Colômbia. Veja, em uma semana apenas, o Trump já se indispôs com o Panamá, com o Canadá, com o México, com a Colômbia e com a Groenlândia. Eu imagino que tem dois caras rindo à toa aí, né? Do outro lado do Atlântico, né? Então, a situação está nesse ponto. Veja, em Israel, veja, o Herzi Halevi, chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, demitiu-se, alegou o despreparo das forças de combate de inteligência israelenses naquele fatídico dia 7 de outubro de 2023. Até o momento, não se provaram reais as alegações histéricas e midiáticas, né? Aqueles factoides, né, que foi muito veiculado na mídia, né, coisas hediondas, medonhas, né, que tinham sido feitas naquele dia. Veja, foram factoides criados para gerar o pânico civil em Israel. Sim, porque aquilo não se provou, né? E aquilo funcionou para justificar a vingança perpetrada contra a população civil palestina. Uma outra coisa que me chamou a atenção, né,
Eu achei bastante interessante, porque agora se está comemorando, os conservadores do mundo todo estão exaltando a chegada de Trump à Casa Branca, porque ele vai acabar com a cultura woke, com o wokismo, com o identitarismo, com as políticas de identidade de gênero, com as políticas LGBTistas e tudo mais. Veja, mas infelizmente a gente precisa dizer o seguinte, ó, não há uma diferença prática do ponto de vista prático, entre o conservador ocidental, aquele indivíduo que prega Deus, pátria e família, né, o casamento monogâmico, a fidelidade, né, homem e mulher, tudo, né? E não há uma diferença prática entre o conservador ocidental e o esquerdista woke. Será verdade que não há diferença? Veja, eles concordam em todas as pautas geopolíticas que realmente importam. Veja, tanto o conservador quanto o wokista, eles são pró-OTAN. Primeiro ponto. São pró-sionistas. Né? Fazem vista grossa lá para o genocídio perpetrado em Gaza. Né? São russofóbicos. Os dois tipos são russofóbicos. São islamofóbicos. Pode-se dizer que são as duas faces do liberalismo. Então a gente pode ter uma pauta de costume que é o contrária da outra, mas nos grandes temas da geopolítica parece que eles concordam em quase tudo. Não é interessante isso daí? Bom, eu acho que nosso vídeo está com 26 minutos. Ah, também eu coloquei lá uma foto do Keanu Reeves, né, que ele está usando lá uma camiseta com um índio, né? Está dizendo "No one is illegal on stolen land". Quer dizer, ninguém é ilegal em terra roubada, exceto os nativos. Todos são imigrantes. Bom, a gente sabe que os Estados Unidos é um país criado em cima há que se dizer, né, da matança de índios, do roubo de terras, do saque, enfim, da conquista aí do Velho Oeste, e que tudo isso é colocado de uma forma épica, de uma forma magnífica por Hollywood e por aí vai, né? Muito bem, pessoal. Vamos ficando por aqui. Bom, para completar aqui o nosso vídeo de hoje, vendo mais algumas notícias aqui, eu acho que tá de bom tamanho, né? Ela também chamou atenção aí essa questão do Rubens Paiva, né? Acho que é isso. Pessoal, muito obrigado a todos por sua presença em nosso canal. Se você gostou do nosso canal, dos nossos temas, do nosso tipo de conteúdo, não seja modesto, né? Dê um like, faz um comentário, traz um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal. O canal Luz do Fim do Túnel já tem 1 ano e pouco. Estamos aí em vias de conseguir 3.000 seguidores. Se eu não me engano, está 2.994 seguidores no dia de hoje. E o canal ele sofreu aí uma repressão, vamos dizer, do YouTube. O YouTube tem reprimido e desmonetizado e coloca muitos canais da mídia alternativa, da mídia independente, como é o nosso caso, como conteúdo nocivo, né? Quer dizer, precisa ver nocivo para quem que é nocivo, né? Você saber das coisas como elas se dão, poder analisar as coisas com frieza, com cuidado, com imparcialidade, né? Veja, a gente não está aqui demonizando nenhum lado, né? Seja o lado dos Estados Unidos, seja o lado dos BRICS. É claro que a nossa tendência é, vamos dizer assim, ter uma esperança, até mesmo uma ilusão, né, de um desenvolvimento maior daquilo que a gente considera melhor para o nosso país, né, para o nosso Brasil. Então, isso passa pelo sul global, né, passa pelo crescimento dos BRICS, né, porque é um bloco, vamos dizer, ainda um tanto quanto informal, mas que vem crescendo, né, bastante no mundo. Isso traz muita preocupação para a hegemonia norte-americana, que não é mais aquela. Aliás, justamente o Trump, ele veio corroborar o fato de que a América não é mais great, né? Que ela precisa ser great again. Né? Isso aí está mais do que evidente, que eles não têm mais todo aquele
poder de fogo. Você veja, por exemplo, o caso das sanções contra a Rússia, país mais sancionado da história da humanidade. No entanto, ela galgou posições, né? Ela é a quarta economia do mundo, né? E parece que em termos de poderio nuclear, né, a Rússia é o primeiro país do mundo, né? E veja, e a Índia e a Rússia, veja, ela está vendendo, ela não pode mais vender o gás e petróleo para a Europa, porque a Europa é um território, é um quintal dos Estados Unidos hoje. Por mais rica e por mais bem-estar que o europeu, né, tenha, né, o europeu mesmo, da União Europeia, por mais bem de vida, por mais que ele viva num lindo jardim florido, né, ele vive sob as asas do Império Americano, né, sendo que o Trump está cortando essas asinhas, né, da Europa, e ela vai se ver aí, ela vai ter que cuidar de si, né, e ela não tem mais aquelas colônias todas que ela tinha na África, né? Ela não tem mais como explorar e viver no bem bom e na boa vida. E, ao mesmo tempo, tem aquele grave problema da imigração e a tendência dos países europeus serem governados por políticos cada vez mais à direita, né? Como é o caso também do próprio Estados Unidos. Quando o capitalismo entra em crise, é que vem o reacionarismo, que vem a reação direitista, né? E até mesmo de extremo direita, né? Então, a Rússia se defendeu, né, no momento em que os europeus aceitam, né, que se destrua tubulações de gás, né, criadas ali para transportar o barato gás russo para a Alemanha, para os países da Europa. Então ela é obrigada aí a gastar muito mais em energia, um processo inflacionário. Isso para não falar do problema do carro elétrico, que a indústria automobilística europeia está decadente. Muitas empresas estão deixando a Alemanha, indo para a China, enfim, como é que vai ficar essa questão, né? E a Índia e a Rússia se deram as mãos, né? Simplesmente eles não estão nem aí para a opinião pública, para o que as manchetes do Washington Post, do Wall Street Journal vai publicar a respeito, né? Eles dizem que estão juntos e unidos nesse comércio. A Rússia se refugiou no comércio ali interno, no consumo interno e no comércio com a Ásia, já que ela é impedida de comercializar com o Ocidente. E, ao mesmo tempo, o Trump disse que vai agora, ele ia acabar com a guerra da Ucrânia em um dia. Agora ele disse que vai acabar com a guerra da Ucrânia em 100 dias. Bom, a gente sinceramente espera que esta guerra medonha termine, pois trata-se de uma guerra civil na porta da casa da Rússia, perpetrada, fomentada, paga pelos Estados Unidos, né? Esses são os fatos, né? Você vê lá em Gaza, bastou o Trump ameaçar cortar o dinheiro e a arma, sabe? No mesmo dia eles fizeram lá um cessar-fogo lá com o Hamas e trocaram três reféns israelenses por 90 reféns palestinos. Bom, muito bem, pessoal. Vamos em frente. Muito obrigado por sua presença em nosso canal. Se você gostou do vídeo, replique aí nas suas redes sociais. Eu estava falando também que o canal não cresce, né? Porque o YouTube está limitando tremendamente os canais do tipo do nosso, né? Que são canais de livre reflexão, de livre comunicação, né? Canais assim de livre expressão, né? Bom, para nós isso daí é normal, né? Se futuramente o YouTube se tornar hostil de verdade, porque o canal ele já não é, como ele não é replicado, como o vídeo não é disseminado pelos algoritmos da rede YouTube, ele não cresce em termos de seguidores e de visualizações, né? Isso aí também não nos incomoda, porque outras redes virão, né? Inclusive redes provavelmente virão lá da Ásia, do país do dragão, né? Outras redes virão. E o próprio TikTok já é uma ameaça para o YouTube, a ponto de que os Estados Unidos querem ou já compraram aí 50% das ações do TikTok para que eles possam ter um controle sobre esta rede. É mais ou menos no mesmo
tipo de situação que vai com a inteligência artificial. Bom, eu falei do Stargate aí, é bom vocês darem uma revisada nesse vídeo aí que eu fiz sobre o Stargate, né? Por conta de que o DeepSeek, eu estou usando o DeepSeek, eu uso o DeepSeek, que é a inteligência artificial da China, e ele fez isso aí com uma fração de dinheiro do que eles fazem lá nos Estados Unidos, onde eles gastam rios de dinheiro para fazer aí um chat GPT, um Gemini, né? Então, na verdade, eu uso todos esses daí, né? Para fazer pesquisa, para fazer uma pergunta, para saber uma data, para ter uma relação aí de um detalhe qualquer, ou para construir, para melhorar um texto, fazer uma tradução, fazer uma revisão. Quer dizer, é formidável, né? E realmente eu gosto mais do DeepSeek, né? Porque muitas vezes o ChatGPT, ele temas sensíveis, nós não podemos falar sobre isso daí, e fica assim num chorume, num chororó, ou você pergunta alguma coisa para ele, isso daí eu não posso te responder porque não temos dados precisos sobre isso. Pô, mas eu não quero um dado preciso. Eu quero um dado assim genérico, aproximado, né? O DeepSeek não parece que ele entende melhor o que você quer e ele tem também uma linguagem bastante precisa e ao mesmo tempo de fácil compreensão. Então eu recomendo, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos aí. Até a próxima e fiquem com Deus.